No longo prazo, nós temos todos os fatores de produção variáveis. Então, capital, mão de obra, dimensão da planta, todos são variáveis. É claro, você está olhando aí para um prazo bem longo. Esse prazo também, é claro, né, vai depender, esse longo aí vai depender da empresa. Da mesma forma que no curto prazo, o custo médio de longo prazo vai ser o custo total de longo prazo dividido pela quantidade. O custo variável também é a variação do custo total pela variação da quantidade. Como é que a gente vai desenhar isso? Para desenhar de longo prazo é um pouco mais difícil. Então por quê? Porque todos os fatores vão estar variando. Mas aqui, olha, uma forma de se fazer isso é o seguinte. Eu vou considerar curvas de curto prazo. Então eu tenho um CTCA aí, um custo prazo A, custo de curto prazo B, custo de curto prazo C e assim por diante. Então, quem vai ser o meu custo total de longo prazo? Meu custo total de longo prazo vai ser o ponto, a união, a envoltória aí que pega todos os pontos de mínima desse custo. Esses pontos aqui, olha, que é o ponto de inflexão, né? Na realidade é o ponto de inflexão. Vai pegar todos esses pontos de inflexão dos custos totais de curto prazo. No caso do custo médio de longo prazo também, seria uma envoltória pegando todos os pontos de mínima dos custos médios. Então R', S', como são infinitas curvas de médio de curto prazo, né? Então a gente tem aí uma linha, pode considerar que temos uma linha contínua de custo médio de longo prazo. O ponto T' aí é o ponto de menor custo de todos, então também é o menor custo de longo prazo. O custo marginal ele não vai ter não vai ser como os outros, né? A gente vai pegar o mínimo dele, não é assim. O que nós vamos pegar? O custo marginal, nós vamos pegar aquele que corresponde ao ponto de mínima, o custo que corresponde ao ponto de mínima de cada custo médio de curto prazo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui vai corresponder o R, né? O R, aqui o S e assim por diante. E assim por diante. Então ele vai aumentando aí. Um conceito interessante aqui é isocusto. O isocusto é um conceito semelhante ao conceito de curva de indiferença. Aqui é a curva de indiferença da firma. Então, o que é isso? O isocusto é uma linha onde todas as combinações de fatores de produção vão dar o mesmo custo. Então eu tenho aí uma linha onde eu tenho um máximo de 20 unidades aí do fator x1 e 30 unidades do fator x2. Então eu tenho aqui nessa linha várias combinações, né, de x1 e x2. Então essa é a minha curva de isocusto. Então, por exemplo, aqui eu tenho preço 6, eu tenho preço 2, 4 e um custo total 120. Então, com esse custo total 120, como é que eu encontrarei o ponto máximo de x1? É só dividir, como eu fazia na curva de indiferença, eu divido CT pelo preço P1. Se eu quiser saber, então, o máximo do x2, eu vou dividir CT por P2. 120 por 4 deu 30, 120 por 6 deu 20. CT por P1. Aqui também nós vamos ter esse conceito de taxa marginal de substituição técnica na isocusto. Essa taxa marginal a gente já viu várias vezes, é de quanto do delta x1 eu perco e quanto do delta x2 eu ganho. Então essa relação é a taxa marginal de substituição. É a taxa que é a perda
x1 e o aumento de x2. Então, nesse caso, essa taxa, como é uma reta, e aqui, olha, eu estou aqui um triângulo, isso vai me dar então o quê? Uma inclinação. E essa inclinação é sempre a mesma. Se eu pegar quaisquer pontos aqui, essa inclinação vai ser sempre a mesma. Então, como a inclinação é sempre a mesma dessa reta, então essa taxa marginal de substituição técnica ela é constante. Então, nesse caso aqui, ó, o t é constante. Nesse caso, né, porque é uma reta. Curva de possibilidade de produção ou curva de transformação. É uma linha onde todos os pontos revelam as diferentes quantidades de dois produtos que podem ser combinadamente produzidos em um dado período de tempo a partir de uma determinada quantidade de fatores que a firma possua. Então, qual a diferença dessa curva aqui de possibilidade de produção para a isocusto que a gente acabou de ver? É que eu tenho dois tipos de produção. Eu tenho uma produção simples e uma produção múltipla. Naquele caso, a gente tinha a combinação de dois fatores e o mesmo produto, né? Nós tínhamos uma combinação com o mesmo produto. Aqui, nós temos um único fator de produção gerando dois produtos. Ou seja, o meu fator de produção é lingotes de aço. Esse lingote de aço está sendo transformado ou em trilho ou em chapa, ou nos dois, né? Ou só em trilho ou só em chapa, ou numa combinação dos dois. Essa também não deixa de ser uma curva de isocusto. Então, ao longo dessa curva de possibilidade de produção, eu tenho uma isocusto. Isso aqui é uma isocusto. Então, olha, aqui, por exemplo, no ponto M, eu tenho uma combinação de maior de trilhos e menor de trilho, que é o A', e menor de chapa, que é B'. Se eu continuar para o ponto N, eu vou reduzir minha quantidade de trilho e aumentar minha quantidade de chapas produzidas com esse lingote de aço, com a mesma quantidade de lingote de aço. Como é a mesma quantidade de lingote de aço, é o mesmo custo. Por isso também aqui é uma curva de isocusto. Essa linha, ela é chamada de fronteira de possibilidade de produção. Fronteira de possibilidade de produção. Bom, se eu quiser produzir mais trilhos e mais chapas do que o que eu estou produzindo aqui, o que eu faço? Bom, se eu quiser fazer isso, eu posso. Então, para eu aumentar, a minha curva vai se deslocar para a direita. Então, minha curva iria se deslocar para cá. Ó. Como é que eu faço para ela vir para cá? Tecnologia, eu posso aumentar meu processo, investir meu processo de tecnologia. Posso aumentar a minha fábrica, posso aumentar a minha quantidade de lingote. Se a minha quantidade de fator de produção é maior, ela vai se deslocar para aí. Eu posso reduzir perdas, ou seja, aumentar a eficiência do meu processo produtivo. Então, todas essas formas vão deslocar minha fronteira de possibilidade de produção para a direita. Aqui também nós temos a taxa marginal de substituição técnica. No Teoria do Consumidor é a taxa marginal de substituição. Aqui na firma é a taxa marginal de substituição técnica. Então, essa taxa marginal de substituição técnica, ela aqui, olha, veja que ela vai estar... Essa taxa vai estar aumentando. Vai aumentar. Então, essa taxa aqui é variável. Não é como a taxa lá daquela linha do isocusto, que é uma linha que é uma reta. Eu falei do custo implícito. O custo implícito é o custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade? Ele mede o valor das oportunidades perdidas em decorrência da escolha de uma alternativa de produção em lugar de uma outra também possível. Então, se você tinha dois investimentos, então você aqui, ó, precisava investir em em A e em B. Se você investir em A, você tem que computar essa oportunidade que você perdeu em deixar de aplicar em B. E vice-versa. Então isso é custo de oportunidade.
Na próxima aula nós vamos ver teoria dos lucros.